Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. Lemos em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pensando e analisando a palavra de Deus, percebemos que, a exemplo do que ocorre nas epístolas apostólicas, o Senhor Jesus Cristo cita a cidade onde a sua igreja está localizada e dirige-se primeiro ao líder da igreja local e se identifica ao seu povo com as credenciais de sua divindade, vistas na visão que João teve do Cristo glorificado em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 12 a 18. Na verdade, ao observarmos o caráter das 7 igrejas, descobrimos que, primeiro, 2 delas eram muito boas, a saber, Esmirna e Filadélfia. Segundo, 2 delas eram muito mais, a saber, Sardes e Laodiceia. E terceiro, 3 delas eram parte boas e em parte eram más, a saber, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. O caráter de cada igreja determina o aspecto específico da natureza de Cristo que se exibe à igreja. O aviso rápido, enérgico ou consolação amorosa conforme a necessidade da igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele trata a sua igreja de acordo com a necessidade. Como é que Cristo se identifica nas 7 igrejas da Ásia? Com certeza, o Senhor Jesus Cristo, Ele mantém um comportamento diferenciado para cada igreja que está na Ásia. Quando se trata da igreja de Éfeso, que grande e poderosa igreja era, que estava perdendo o primeiro amor. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que ainda sustentava os líderes destas igrejas, era a destra do Senhor Jesus Cristo. É Ele que sustenta o líder, é Ele que sustenta a igreja, é Ele que guarda o seu povo, é Ele que cuida da sua igreja. A Esmirna, igreja pobre e sofredora, enfrentando o martírio. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem já estava sofrendo tanto não merecia sofrer 2 vezes. Portanto, o Senhor entra com a sua compaixão. A Pérgamo, igreja que tolerava os ensinadores de imoralidade. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios para corrigir os desvios
doutrinários de Pérgamo só a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Tiatira, igreja que tolerava também Jezabel. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente, para uma igreja que começava a duvidar da divindade de Cristo. Ele não poderia se apresentar de forma diferente. Ele tinha que ser autêntico, ele tinha que mostrar a sua realeza. A Sardes, igreja morta, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Para uma igreja morta, ele se apresenta como o Espírito da plenitude da vida. A Filadélfia, igreja pequena na cidade, fiel a Cristo, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Para uma igreja fiel, ele se apresenta como o abridor das grandes portas, das grandes chances, dos grandes ministérios, das grandes visões espirituais. A Laodiceia, igreja morna, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro e princípio da criação de Deus. Para uma igreja indiferente e autossuficiente, ele se apresenta como o verdadeiro ideal de ser do ser humano. Portanto, é preciso compreender o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. Logo, o caráter espiritual destas 7 igrejas da Ásia é o retrato fiel do nível espiritual da igreja nos últimos dias e nos dias atuais. Hoje nós temos crentes efesianos que perderam o primeiro amor, crentes esmirnianos que sofredores, crentes pergamianos que são mundanos, crentes tiatirenses que são heréticos, crentes sárdicos que são mortos, crentes filadelfianos que são fiéis e crentes laodicenses que são mornos. Entretanto, Jesus, com todo o seu amor, propõe a cada um destes crentes a volta ao primeiro amor e o realinhamento de sua vida por meio do arrependimento sincero. Portanto, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando se trata de o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia, significa que aí está também a faculdade de mudança, a possibilidade de mudança para a honra e glória do nome do Senhor.